Olá, Cibele! Olha só, o juizado especial tá aí, preparando bolo e café para nossa live. E, pessoal, hoje estou com a Cibele. Cibele, que é engenheira, né, Cibele? Perita em Isso. engenharia e auxilia em Maringá, né? Que você O atua. Jonathan em Maringá. Eu sou em Pato Branco. Ah, tá. Também é sul, né? Região sul. Isso, também é no Paraná. Ah, tá. Paraná. Então, ela que é perita judicial no Paraná. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os casos curiosos do CPC. Então, os segredos aí que a gente tem no CPC, que muitas vezes não se utiliza e que estão aí para a gente utilizar, para a gente entender, né, Cibele? Ah, sim, inclusive, a gente sempre fala, né, que o mais importante do perito, o que o perito mais tem que saber para exercer essa função é o Código Processual Civil, especialmente alguns artigos, não é todo ele, né? Não precisa ler todo ele. No meu caso, que não sou da área do direito, né? Então, e acredito que muitos aqui também. Mas esses que são da área da perícia, a gente precisa conhecer muito bem. Ler várias vezes, porque sempre esquece, né? E toda vez que a gente lê, a gente percebe uma coisa nova. Exatamente. Então a gente selecionou alguns aqui pra gente conversar. Se você tiver dúvida sobre algum artigo, manda aí o artigo, que eu tô aqui com o computador, eu também consigo puxar aqui o artigo e a gente conversar sobre. E o bebê, como é que tá, Cibele? Não te deixou dormir? Não me deixou dormir hoje. Então tá cada vez maior, né? Já tá aí com 8 meses. Meu Deus, já tá nasce, hein? Aí vai começar a faltar espaço. Nossa, eu imagino como é, assim, uma fase bem difícil, né? Ainda mais nesses últimos meses. Eu até fiquei pensando, meu Deus, será que a Cibele vai dar conta de fazer a live? Mas você tá aí, firme e forte, né, Cibele? Ah, sim. Não, tamo aí. A gente dá um jeito, né? Graças Pelo menos a enquanto Deus. tá dentro, tá quietinho. Imagina quando estiver fora. Mexendo na sua trena, em tudo que você tem aí de engenharia. A trena tá aqui. Tem que ficar bem no alto, hein? Sim. Não tem que tomar um cuidado, né? Porque a trena, quando puxa, pode cortar também. Então, sim. Tem que tomar um cuidado. Eu mesma morro de medo de mexer com a trena. Quando eu puxo, sempre acho que vai arrancar o dedo. Mas, enfim, vamos começar então, Cibele? Vamos sim. Pessoal, antes da gente começar, a gente vai falando sobre as coisas, mas essa live, ela vai, não sei se você vai ver ela agora, tá vendo no ao vivo, ou se você tá vendo gravado. Se você estiver vendo no ao vivo, pega algum momento aí que você achar legal, tira um print e depois compartilha lá nos seus stories e marca a gente pra gente saber se você gostou, se você quer continuar aprendendo sobre esses temas. Enfim, é bem importante, né? E também alguma coisa que marcou, assim, nossa, que legal essa sacada, que legal esse artigo. Manda aí pra gente saber, porque às vezes a gente tem outro artigo ou então alguma coisa relacionada e aí dá pra fazer um gancho pra uma outra live, pra publicações, então manda aí. É direcionado para perícias em geral, não só grafotécnica. Essa live vai ser mais direcionada para a área de perícia, tá? Vai comentando aí de qual área você é, fica bem legal, né? A gente conhecer aí. Vai ter alguma curiosidade também, né? Pode falar aí, eu sou tal pessoa, eu atuo na área técnica, sei lá, contabilidade, engenharia, grafotécnica, manda aí pra gente saber. É bem legal, a gente gosta muito de conhecer vocês também. Sim, é bom saber. Até mesmo porque às vezes tem algumas perícias tão diferentes que eu mesma não conhecia, Cibele. Aí eu passo a conhecer a pessoa, começo a conversar sobre aquela área, então é bem bacana a gente ter esse conhecimento. Então, vamos começar. Vou começar pela Cibele, tá bom, gente? Cibele que vai começar a falar. Gente, motivos legítimos. Vocês sabem o que são motivos legítimos? Bom, eu sei alguma coisa, mas a Cibele é que vai falar sobre isso. Então, pessoal, já vai anotando aí quais são esses artigos para depois você ler. Para você ler de novo e ver qual a sua interpretação.
Anota aí qual que é os artigos que a gente está falando. Depois, quando terminar a live, você vai lá no CPC e leia inteiro, porque a gente só vai falar alguns. Tem alguns que tem incisos, né? Outros incisos, outros parágrafos, e daí você lê tudo. Então, esse que eu vou falar para vocês agora é o artigo 157. Lá no artigo 157, ele diz que o perito ele pode se excusar da perícia alegando algum motivo legítimo. Eu recebo bastante essa dúvida, porque, por exemplo, as pessoas que trabalham em algum emprego, ou às vezes você trabalha num emprego que você tem que viajar bastante, ou você vai ter um bebê, ou você, enfim, alguma coisa assim. E aí parece que quando vem uma intimação do juiz, para quem não é da área do direito, né, dá aquele susto assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E se eu não puder fazer essa perícia? Será que mesmo assim eu sou obrigado a realizar a perícia, mesmo que eu não possa? E esse é o artigo que você pode utilizar para justificar algumas situações. Então, por exemplo, como eu já falei, eu já vi um motivo legítimo que é bem comum de peritos que atuam exclusivamente na área de perícias judiciais e eles estão com muitos processos acumulados. Então, alguns até justificam que eles não podem aceitar determinada perícia por já terem, naquela mesma comarca, muitos trabalhos acumulados. E como quando você recebe o processo para você atuar, você tem um prazo estipulado pelo juiz, às vezes o perito vê que não vai dar tempo, que ele não vai dar conta de fazer tudo. Então, isso pode ser um motivo legítimo. Uma coisa que não é bem vista como motivo legítimo é quando você é nomeado para perícias da justiça gratuita e você não quer fazer por causa do valor. E você vai lá e fala assim, eu recuso o encargo porque não vou receber o suficiente, né? Isso não é um motivo legítimo não, né? Porque afinal você aceitou, é o ônus da profissão, né? Sim, você quer comentar alguma coisa sobre esse? Sim. O que eu falo sobre isso? Quando a gente tem um motivo legítimo, seria algo que não pode, por exemplo, uma gravidez, ou então, no caso da gravidez, até dá pra você, não sei como que você vai fazer nas suas perícias, você vai juntar o atestado e deixar o prazo suspenso, não sei como é que você vai fazer, Cibele. Ou se você vai utilizar esse motivo legítimo, mas motivo legítimo é algum motivo que não te deixe fazer, mas que seja legítimo. Não vou aceitar porque é justiça gratuita. A partir do momento que você está como auxiliar da justiça, você tem que fazer o seu encargo como auxiliar. Lógico, se tiver algo que você precise, você pode utilizar a escusa, até a escusa eu vou falar no próximo, motivos legítimos, mas não por causa dos honorários serem justiça gratuita. Isso é um ônus que o perito vai ter. Se ele quiser atuar, ser um auxiliar da justiça, ele vai ter que tanto para as coisas boas, para as perícias vantajosas, quanto para as perícias menos vantajosas, né, Cibele? E aí, me conta, Cibele, como é que você vai fazer? Pode utilizar motivos legítimos na gravidez, em razão da gravidez? Como que é? Então, eu não sei. eu nem pensei sobre essas coisas, eu vou ter que pensar depois. Eu pensei que era por causa da gravidez que você... porque eu escolhi esse? Não sei na verdade o que eu vou fazer. Mas, porque eu imagino que dependendo da situação, até dependendo da perícia que você vai atuar, se você consegue fazer a maior parte do trabalho em casa, não tem por que você recusar por um motivo desses. Também acho. Mas sempre existe aquela história do bom senso, né? O que é um motivo legítimo? É uma coisa que realmente te impeça de fazer aquele trabalho e não porque você não quer, ou enfim. Inclusive, tem um motivo que algumas pessoas podem achar legítimo, que é você dizer que não sabe daquilo lá. Isso pode ser um tiro no seu pé. Porque você se cadastrou para uma especialidade, uma determinada especialidade. E aí você é nomeado para aquela especialidade e chega na nomeação, você vê o processo e se assusta, porque você percebe que o trabalho vai ser bem difícil. Aí você vai lá e fala assim, eu não vou fazer porque não tenho conhecimento. Só que você se cadastrou para aquela especialidade.
Então, a menos que seja algo fora da sua especialidade, eu já recusei uma perícia que foi colocada para mim porque não tinha nada a ver com engenharia civil. Não tinha. Então, eu expliquei para o juiz, coloquei lá minha atribuição técnica, que era fora da minha atribuição técnica, e coloquei qual era a engenharia, que no caso era a agronomia, que tinha a atribuição técnica que ele estava solicitando. Inclusive, os outros peritos que haviam sido nomeados antes de mim não eram nenhum engenheiro civil, era engenharia ambiental e engenharia florestal. Então eu não tinha... eu não tinha nenhuma dessas, então eu tive que recusar. Às vezes pode acontecer, porque o juiz não sabe de todas as áreas técnicas, né? Às vezes ele pode confundir alguma atribuição com outra. Sim. Sim. E aí eu recusei essa perícia. Mas, se fosse de engenharia civil, mesmo que fosse complicada, se eu dissesse não sei fazer, isso ia ficar muito ruim. Depois ele provavelmente não me nomearia nunca mais para nada. Então, nesses casos, uma dica para você. Uma dica para você da sua área técnica. Se cadastrou para o negócio lá e não tem plena noção do que você vai ter que fazer, contrata uma consultoria, vai arrumar um engenheiro mais experiente, um profissional mais experiente para te ajudar, né? Amei! E faz! Exatamente. Eu faço desse jeito, gente. Eu sempre peguei todas as perícias. Ai, mas... E quando eu não sabia? Você acha que eu nasci sabendo? Você acha que eu sabia tudo? Você acha que eu saí do curso e sabia tudo? Não, gente, eu já saí e tinha uma coisa que estava fora da minha atribuição. Assim, fora da minha atribuição, não. Fora do que eu aprendi no curso. E não tinha nenhum curso, assim, títulos públicos. E tava totalmente fora, só tinha, assim, no livro. E aí eu falei, não, vou conversar com o Del Pique pra ver se ele me explica essa parte. E assim, consegui, entendeu? Então, assim, se você tem alguma dúvida, contrata uma mentoria, vai atrás de quem sabe. Não deixa de pegar a perícia porque você não sabe. Então, assim, se você vai... E não faça mal feito também, né, Sibeli? Que senão você não deixa de fazer a perícia se você não sabe. Faz mal feito... Não. Diga. Não, eu tava vendo aqui os comentários. Ah, tá. Eu tava vendo os comentários das pessoas. Mas é isso aí mesmo. Se você... E não precisa ser necessariamente outro perito. Às vezes vem uma matéria difícil que eu não sei muito dos exemplos das outras áreas. Por exemplo, eu não sou da área de engenharia de estruturas. Sim. Se vier alguma perícia para mim na área de engenharia de estruturas, eu não sei, eu não tenho domínio, mas eu tenho noção. Porque eu estudei, então eu tenho noção. Eu não vou saber avaliar detalhadamente aquela situação, mas eu posso chamar um colega meu que é especialista nessa área e não necessariamente trabalha com perícias. Ele vai saber me ajudar na matéria técnica, mas a parte de perícia eu faço, porque já é isso que eu tô fazendo, esse é o meu trabalho, né? Então, Sim. O mais importante que eu vejo nessa situação é você se dedicar e você realmente se comprometer em realizar um bom trabalho. Mesmo que para isso você tenha que desembolsar no início quase que 80%, 100% do valor que você vai receber, mas às vezes a gente precisa pagar para aprender. Não, eu acho que é melhor você pagar para você aprender do que você manchar sua carreira pro resto da sua vida. É melhor você pagar para aprender do que você se ferrar lá na frente. Então, assim, às vezes o barato sai caro. Então, assim, eu sempre falo, tá com dúvida? Contrata uma mentoria, faz uma mentoria com alguém mais experiente. Não tô falando só na área de grafo, não tô querendo vender meu peixe. Mas, assim, na área de engenharia, por exemplo, poxa, pegou um caso, tá muito difícil, conversa com o CBL, entendeu? Conversa com quem dê mentoria, conversa com um professor, por exemplo, tá na área de engenharia. Aí fez a faculdade, não entende muito dessa área. Vai lá, conversa com o seu professor. Então, assim, às vezes, essa mentoria vai não só te fazer ganhar um caso, como também te engrandecer no seu intelecto, no seu conhecimento. Então, eu sou super a favor das mentorias. Às vezes o caro sai barato também, né? Você falou que às vezes o barato sai caro, mas às vezes Sim. O caro sai barato. Exatamente. A Laís, ela perguntou, que eu acho que ela tá falando sobre escusa, né? Quando a assistência judiciária gratuita requer muitos ensaios, o que você faz? Daí, Laís, você tenta utilizar os recursos para a majoração dos honorários, explicando detalhadamente para o juiz por que você precisa receber mais por esse trabalho. E deixar na mão do juiz para ele decidir se ele realmente vai querer pagar para esse serviço ou não.
Mas não vai lá você e diz, não vou fazer porque eu preciso fazer todos esses ensaios e vocês não vão me pagar. Parece que é uma afronta, né? A atribuição que você aceitou receber. Nesses casos, eu acho interessante, Sibeli, até falei nos stories nesse fim de semana. Conversa com o juiz. O juiz, ele tem uma outra realidade. Então, às vezes ele não entende o que você precisa, às vezes ele não sabe que aqueles honorários vão ser para custear, por exemplo, algum equipamento, algo que você precisa alugar. Então, assim, demonstre isso. Eu acho que o principal problema que os peritos têm é a falta de comunicação. Tem muita gente chorando, que vem chorar pra mim no direct, mas que não se comunica. Não é fala pra mim não vai resolver esse problema, fala pro juiz. Peticiona, mostra que você tá precisando. Por exemplo, teve um caso de um colega meu que tava precisando, no caso dele era informática, e ele precisava comprar um software, ia ser mais caro do que o valor da justiça gratuita. E eu falei, explica, faz o seguinte, pede para abrir mão dos honorários no início, explica toda a situação, que você pode adiantar a perícia, caso seja sucumbente beneficiário de justiça gratuita, você recebe a justiça gratuita, caso contrário, a parte vai pagar os honorários. E ele conseguiu. Então, assim, ele conversou com o juiz essa situação. Tem juízes que eu já conversei, já tive um caso desse, o juiz não deu, ele quis os honorários da justiça gratuita, mas assim, vai depender muito do juiz. E é isso mesmo, Sibeli, é conversar, é você poder expor aquela situação. O juiz, ele tá ali para ser justo, então se ele verificar que a sua solicitação tem embasamento, provavelmente ele vai deferir. Então, não deixem de peticionar e explicar, isso é o principal, tá? Isso, tanto os peritos como advogados, todo mundo que trabalha no judiciário, que atua no judiciário, deve saber escrever, deve saber trazer ali o esclarecimento do que tá querendo pedir ali. Entendeu? E aí, Fih, Isso mesmo. Já achou mais alguma outra pergunta? Não, eu tava vendo aqui, tava respondendo, mas aí ficou meio incompleto. Espero que entenda. Porque eu tava escrevendo assim, tipo, com o dedo na tela aqui. Mas deixa eu ver. Quanto a esse caso da gravidez, Sibeli, teve uma perita, nada a ver com gravidez, mas ela quebrou o braço e ela ficou impedida de fazer a perícia. E ela peticionou com o atestado médico dela, mostrando, gente, não tá. Ai, mas já que em qual artigo tá no CPC? Tô até olhando aqui para ver se eu encontro. Tem a prorrogação do prazo do artigo 478, parágrafo 2º, mas eu não achei nada assim da saúde. Mas ela peticionou e ela conseguiu o prazo. Conseguiu, acho que, se não me engano, 30, 60 dias ali a mais de prazo em razão do que ela teve ali de problema de saúde. Então, eu entendo que uma perita que esteja grávida, que não possa fazer uma diligência em razão disso, pode colocar isso na petição e solicitar a prorrogação de prazo. Eu acho que nenhum juiz vai ser injusto de falar, não, já que você não pode, aí vamos substituir, como se fosse descartável. Eu acho que não vai haver uma injustiça dessa. Então, assim, por exemplo, eu quando tive Covid, eu coloquei que tinha que remarcar por causa da Covid. E todos que eu peticionei, sem exceção, aceitaram a alteração do prazo. Justamente porque o juiz, ele é razoável. A maioria das vezes eles são muito justos, são razoáveis mesmo, porque eles estão exercendo uma função para a justiça. Então, muitas vezes é explicar, esclarecer, entendeu, Si? Então, essa aí é a entrelinha do artigo 157 lá do Código Processual Civil. Você tá anotando? Tá anotando qual artigo que você tem que ler depois? Anota, senão depois você vai esquecer. Gente, eu vou colocar no vídeo do YouTube, eu vou colocar os artigos, que já tá tudo anotadinho aqui. Mas se você quiser estudar antes, já deixa anotadinho. Então eu vou pegar o gancho com você, Sibeli, e vou falar do foro íntimo. Vou falar da escusa por foro íntimo. Já que a gente falou de motivos legítimos, motivo legítimo não é a mesma coisa que foro íntimo. O foro íntimo, ele tá no artigo 145, parágrafo 1º, que diz o seguinte: poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Aqui o juiz, como a gente está em auxiliares, está na parte da suspeição e impedimento, que não só é para o juiz, é para os auxiliares também, para o perito também serve. E o foro íntimo, eu vou te falar,
Você odeia aquela parte, você não suporta aquela parte. Você vai colocar lá, não vou fazer a perícia porque eu detesto essa criatura e eu não vou querer fazer um laudo para essa pessoa. Não, você não vai falar isso, você não precisa falar isso. Coloca ali, motivo de foro íntimo. Perito não fica à vontade para atuar no caso por motivo de foro íntimo. Motivo de foro íntimo, ninguém vai te questionar, mas o que é? Você gosta da pessoa? Você tem inimizade com a pessoa? Não, motivo de foro íntimo é algo de foro íntimo que eu não quero expor, mas eu não me sinto bem para trabalhar nesse caso. Tanto os juízes quanto os peritos podem utilizar, peritos, assistentes não, auxiliares da justiça podem se valer do parágrafo 1º do 145. E se você tiver numa conversa, uma situação que tá meio chata, você fala o seguinte, motivo de foro íntimo. Não quero discutir esse assunto, motivo de foro íntimo. Anotem. Nossa, que elegância. Íntimo. Esse eu não sabia. A minha sogra fala, Sibeli. Esse é bom pra usar nos grupos da família do WhatsApp, né? Exatamente. Meu namorado perguntou a idade da minha sogra, ela falou, não quero falar motivo de foro íntimo. Eu achei tão elegante. Eu falei, gente... Adorei. Esse eu não conhecia isso aí, não sabia que podia. Sim, pode. Motivo de foro íntimo. Mas tem muita gente que usa desse artigo para escapar de justiça gratuita e o juiz percebe. Não pensem vocês que o juiz não vai notar que você, toda hora que chega uma justiça gratuita, você fala motivo de foro íntimo. Foro íntimo é justiça gratuita, é? Então, não abusem desse foro íntimo. Da justiça gratuita. Eu não gosto, eu não me sinto à vontade, juiz, de fazer justiça gratuita. Desculpa. Bom, eu não gosto mesmo, né? A verdade é que eu não gosto mesmo. Vai fazer o quê? Você vai fazer só o que gosta? Sinceridade. Sibeli, vamos para a segunda aqui. Juiz, vem cá, por favor. Juiz, vem cá, por favor. Quando que a gente pode falar assim, juiz, vem aqui, dá uma olhadinha nesses quesitos. A gente vai falar agora sobre o artigo 470 do CPC, que fala que incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. O que acontece muito, como as partes têm direito de elaborar quesitos, muitas vezes as partes não contratam assistentes técnicos, ou contratam assistentes técnicos que são já trabalhados na malandragem. Então, eles vão lá e fazem os quesitos. E quem está começando nas perícias, tem aquele outro artigo do CPC que fala que o juiz, que o perito precisa responder conclusivamente todos os quesitos. Então, vê aqueles quesitos que não tem absolutamente nada a ver com o resto do trabalho, porque você já vai ter essa noção lendo o processo, e fica assim, e agora? O que eu faço? Como que eu vou responder isso? Tem algumas áreas, como na engenharia, por exemplo, que um quesito pode significar que você vai gastar muito mais dinheiro para conseguir responder, porque você vai precisar alugar alguma coisa ou contratar uma terceira pessoa, enfim, uma empresa, algum negócio assim. E aí você olha aquilo e fica pensando, nossa, como é que eu vou responder? Mas alguns desses quesitos que necessariamente acarretariam em custos não tem absolutamente nada a ver com o que você tem que fazer no trabalho. Então, o juiz, muitas vezes, ele não vai saber que aquele quesito não tem nada a ver, porque ele não é da sua área técnica. Sim. Então, não adianta você achar que ele vai olhar aquilo com o mesmo olhar que você e tirar as mesmas conclusões que você. Você pode, eu já vi, existe a possibilidade de você entrar em contato diretamente com o juiz e pedir para ele analisar a situação e tal, porque você não pode fazer isso com os advogados, tá? Porque daí você vai gerar parcialidade. Mas o seu trabalho é com o juiz. Então, se você vê que o negócio ali é muito cabuloso e você não vai dar para você fazer uma petição sem se prejudicar, alguma coisa assim, entre em contato com o juiz, pergunta qual que é a opinião dele, ou se ele pode te atender. Aí você tira a dúvida diretamente com ele ou com o assistente dele, né? Se ele pode indeferir aquele quesito, sem prejudicar você ou alguma coisa assim. Isso é possível. Não é fácil, porque o juiz é muito ocupado, mas é possível. Então, toda vez que tiver algum quesito que não tem nada a ver com a matéria, ou que vai te prejudicar, ou que você vê que, assim, não dá para responder,
muitas vezes eles fazem quesitos tendenciosos, que fazem você tender necessariamente para uma resposta que eles querem. Mas aí, claro, né? Depende muito de cada área. Mas é importante você saber que não existe tanta limitação, não tem uma parede entre você e o juiz. Eu escolhi esse artigo por causa disso. Porque se você não se sente seguro ou não se sente... não tem certeza de que aquele quesito pode ser indeferido, entre em contato direto com o juiz, tire essa dúvida do que simplesmente você deixar de responder. Tipo, não vou responder isso aqui. Porque para o juiz pode se parecer que você está sendo um irresponsável, porque daí você deixou de cumprir com uma parte que era devida a você por não responder um quesito. Ele não sabe que aquele quesito era impertinente. Às vezes sim, né? Mas se for muito técnico, não tem como ele saber. Então, esse artigo, ele tem essa entrelinha e o juiz vai indeferir, mas como que ele vai saber? Pode ser que você tenha que entrar em contato diretamente com ele e não existe nenhum problema em você tentar fazer isso. Sim, até mesmo também na petição, você pode escrever isso, você pode esclarecer. Eu já fiz isso, já em um caso, eu coloquei o seguinte: se quisessem que eu respondesse aqueles quesitos, que majorassem o valor, que era a justiça gratuita, que valorassem em R$300 cada quesito. Eram 30 quesitos, que quesitarada louca. Aí eu coloquei isso, expus na minha resposta à impugnação, porque impugnar, eu coloquei isso na proposta de honorários. Aí impugnaram a proposta e a juíza se manifestou na decisão. Até essa decisão tá aqui no meu Instagram, eu coloquei aqui, acho que tá na peritagem, alguma coisa assim. Algum dos stories ali, dos destaques, tá lá. E ela indeferiu. Eu adorei. Quando eu vi ela indeferindo, eu quase que abri um champanhe. Falei, toma! É muita emoção quando a gente pede um negócio pro juiz e ele manda. Tipo, eu acho uma coisa muito emocionante também quando a gente pede os documentos e as partes não entregam. Aí a gente vai lá e fala pro juiz que as partes não entregam. Tipo, eu acho que é quase que nem o irmão, né? Mais novo. Que vai lá e conta pra mãe. Mãe, vem cá! Juiz, vem cá! Não, eu tenho. Então, daí vai o irmãozinho lá e fala assim: mãe, ela não me deixou fazer não sei o que, ela não quis dividir o bolo comigo. Daí a mãe vai lá e diz: divide esse bolo comigo. Nossa, a primeira batalha ganha. A primeira batalha ganha da pessoa é essa. Não, mas aí o juiz vai lá e fala assim: não, vocês têm que entregar. É pra entregar sim o documento que eles pediram. Daí a gente fica assim: prazo de 5 dias pra entregar isso aí que a perita tá pedindo. Aí, nossa, eu adoro. Quando eu vejo isso, assim, tenho vontade de mandar até pro juiz o coraçãozinho. Assim, a petição com o coraçãozinho. Tá bem. Fazer um gif bem assim. Eu vou fazer uma na petição, assim, vou juntar a petição assim. Já pensou? Tem os advogados que estão juntando foto, né? Nossa, não. Que mico. Então, aproveitando agora, já que o juiz pode indeferir os quesitos, será que esse juiz pode ser perito também, Sibeli? Será que esse juiz ele pode estar lá? Vamos supor, né? O cara é crânio, é muito fera, super inteligente. Ele fez engenharia, aí depois ele fez direito. Não contente só com engenharia, ele fez direito e ele sabe tudo de engenharia, né? E será que ele pode ir lá e fazer a perícia? Ele é juiz, por que não, né? Ao invés dele nomear a Sibeli, ele pode ir lá fazer, será? O que vocês acham, pessoal? Quero ver o pessoal. O que vocês acham? O juiz, que é engenheiro também, ele fez engenharia, é engenheiro, tudo certinho, só que ele passou no concurso de juiz, não contente só com a engenharia, ele passou para juiz, fez direito, passou para magistratura. E aí, esse juiz pode fazer a perícia ou não? Quero saber. Sim ou não? Paga o CREA e paga a OAB. Paga os dois. Não, OAB ele não vai precisar, só o CREA. Não sei. Eles não pagam? Não, OAB não. Não tem que pagar anuidade? Só defensor precisa. Porque a OAB é só para os advogados. Então o juiz, quando ele passa para magistratura, ele vai ser magistrado. Então, é verdade, porque é a ordem dos advogados, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá impedido. Acho que não pode, não, sim.
Nem deve ter tempo para isso, também acho, Laís. O que ele vai fazer perícia também, além de julgar processo? Mas vamos lá. Renda extra? Não, fim de semana, o que o juiz vai fazer? Não vai fazer sentença, ele vai fazer uma perícia, porque é muito mais gostoso do que fazer sentença. Não. Gente, juiz não pode. Mesmo que ele tenha todas as atribuições, por exemplo, vamos supor, eu passo para magistratura e além da grafo, eu vou ser juíza. Não posso mais fazer perícia. Por quê? Porque, por causa do artigo 375 do CPC. O juiz aplicará as regras da experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. E ainda as regras da experiência técnica, é justamente com essa experiência técnica, ressalvando quanto a estas. Então, por causa das regras da experiência técnica, fica ressalvado o exame pericial, que deverá ser feito por perito, não pelo juiz, tá bom? Mas o juiz tem uma outra coisa que ele pode fazer, que é uma coisa chamada inspeção judicial, que é outro tipo de prova que ele pode ir até o local, mas não se confunde com a perícia. Perícia é o perito que vai ser nomeado pelo juiz, que vai ser um terceiro, não vai ser o mesmo juiz, tá bom, gente? Então, já fica esclarecido isso. Perito não pode ser juiz. Se acontece 375, hein? Já fala que esse juiz está no 375. Então, aproveitando esse gancho, vamos para o objeto da perícia. Já que o juiz não pode fazer perícia, mas ele sabe muito de direito, muito sobre a causa, você vai poder ser o perito. E você sendo perito, você vai chegar ali no processo. E o que você vai fazer? Uma proposta de honorários, né? Você foi nomeado, tudo certinho. Só como que você vai fazer essa proposta? Você tem que ter noção do que você vai fazer no caso, do que você vai periciar. E aí, Cibele, como que a gente encontra esse objeto? Isso, esse tá lá no artigo 473. 473 do CPC diz assim, ó, o laudo pericial deverá conter, primeiro item, a exposição do objeto da perícia. Quando eu li isso aqui da primeira vez, como eu não sou da área do direito, eu fiquei assim... What the fuck? O que é isso? O que é isso? Exposição do objeto da perícia. Aí, quando eu peguei o meu primeiro processo, eu fiquei o tempo todo pensando assim, que eu ia encontrar lá no processo uma parte que o juiz dizia, o objeto da perícia é tal. Para me dizer o que é o objeto, né? Mas enfim... Não tinha em lugar nenhum, nem nada, não existe. Defiro a perícia solicitada. Aí você fala, tá, mas o que você quer? Às vezes a gente pega uma decisão assim. Bem isso aí, às vezes eles não... Aqui no Paraná, eu nunca peguei nenhuma perícia que o juiz não escreveu o que ele queria. Todas ele escreve que os pontos divergentes são esse. Algumas vezes também acontece dele escrever esses pontos divergentes, mas alguns não serem da prova pericial. Às vezes alguns desses pontos que ele quer esclarecimento é de relativo à documentação, ou relativo a alguma outra coisa que não é do meu trabalho técnico na minha área. Então, as primeiras vezes, eu tive bastante dificuldade de entender e interpretar o que é esse objeto da perícia. Mas, para você não ter essa mesma dificuldade, pega aí essa dica que também não está no CPC. Lá só diz assim, a exposição do objeto da perícia. Então, quando você for fazer o seu laudo pericial, você vai começar falando sobre... vai identificar lá quem é o solicitante, vai falar lá, fazer um breve resumo. Não é obrigatório, tá? Não existe um padrão de laudo pericial. Só para abrir um parênteses aqui. Não existe um padrão. Mas você precisa colocar o objeto da perícia e expor o objeto da perícia. No meu caso, que sou da engenharia civil, normalmente o objeto da perícia está relacionado a algum imóvel, um apartamento, uma casa, uma tubulação, algum negócio assim. Então, o objeto da perícia, ele normalmente você vai conseguir subentender pelo conteúdo do processo. Por isso que é tão importante você ler todo o processo antes de fazer a sua proposta de honorários, antes da sua diligência e antes de fazer o laudo pericial. Não vai deixar para ler só quando você for fazer o laudo pericial, porque você vai encontrar coisa que você não sabia, e daí você vai se arrepender de não ter considerado isso na proposta de honorários. Mas o objeto da perícia pode ser, por exemplo, eu recebi uma nomeação para
avaliar algumas fissuras numa casa, porque, enfim, tá incomodando as pessoas, tá entrando água, entrando insetos. E a casa tem vários outros problemas lá, mas aqueles outros problemas não são relativos à perícia. Eles estão falando lá naquela perícia só dessa rachadura, porque é uma rachadura que aconteceu por causa de uma outra construção do lado, que tinha daquele bate-estaca, para quem não é da área, normalmente conhece por bate-estaca, né? Que vibrou tudo lá e fez um monte de fissuras. Quando eu chego na casa, eu vejo que tem um monte de outros problemas. Que tem problema de pintura, que tem problema de infiltração, que tem problema com projeto invadindo área que não é, enfim. Eu posso falar sobre essas coisas na minha perícia? Não, porque não tem nada a ver com o objeto da perícia. Não cabe, o que o juiz me pediu é para eu esclarecer se aquelas trincas, se aquelas fissuras que eu vi lá na casa são por causa dessa obra do vizinho. Mesmo que eu tenha visto outras coisas que não tem nada a ver com isso, mas que prejudicam o autor, digamos assim, a pessoa dona da casa, eu não vou falar sobre isso no meu laudo pericial. Porque não faz parte do que o juiz precisa de esclarecimento. A decisão que ele precisa tomar é se a empresa do vizinho, a construtora, né, que fez a obra vizinha, é responsável por pagar os reparos causados os reparos devidos por causa das trincas. As outras coisas não vai ser responsabilidade dessa construtora do vizinho, da obra vizinha. Entendeu? Então, isso é importante você ter na sua mente antes de você começar a fazer o trabalho pericial, ler todo o processo e entender o que eles estão discutindo. Porque quando você chegar lá, ou quando você for fazer a sua proposta, ou quando você for ler os quesitos, pode ter essas coisas nada a ver. Como que você vai saber que não tem nada a ver? Só se você souber identificar qual é o objeto da perícia. E no começo do seu laudo você já escreve: esse trabalho é sobre o objeto da perícia. Beleza? Sim. É muito importante também que as pessoas entendam o porquê o juiz pede aquela perícia. E tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: conduta, nexo causal e dano. No caso, vou usar o seu caso aí das rachaduras. Tem uma rachadura. Rachadura é o dano, não é o resultado? E o que o juiz quer saber? A culpa é de quem? Nexo causal. Então, assim, a conduta daquele vizinho da batistaca foi o causador, o nexo causal desse dano. Então, assim, é isso que vocês têm que entender. O que o juiz vai precisar? Ele vai julgar. Então, ele precisa entender se aquela pessoa é responsável. Então, entendam o que está se passando, qual é a responsabilidade daquele caso, o que precisa ser provado, qual o nexo causal que precisa ser provado para que o juiz sentencie. Então, é muito importante você entender esse contexto, leia o processo, entenda o que está sendo questionado ali. Ai, Jaque, mas eu não entendo nada, tem 1000 páginas. Você vai querer que eu perca meu tempo lendo tudo? Gente, você não precisa ler o processo inteiro, não. Vai lá nos fatos da petição inicial, vai lá nos fatos da contestação, vai lá nos fatos da réplica. E vai na especificação de provas, porque na especificação de provas também, às vezes, tem alguma coisa. Você vai precisar ler os fatos. A parte do direito, peritos, vocês não precisam ler. Daí é a parte do advogado e do juiz. Então, a parte do direito nem precisa. Você vai nos fatos, entenda o fato. Para você entender, por exemplo, no caso de uma rachadura, o que precisa. Não só no caso de uma rachadura, eu vou colocar outros casos também, na parte de grafo, na parte de doc, na parte de avaliação, na parte contábil, né? Então, assim, todas as partes, elas vão ter que entender o que o juiz quer. Então, geralmente, o juiz quer entender se aquela conduta teve um nexo causal com aquele dano. Então, é isso que vocês vão ter que entender. Conduta, nexo causal e dano. Vou aproveitar o gancho. Sibeli, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu te interrompi. Não, eu achei muito legal essa sua visão aí, mas é legal quando a gente conversa com pessoas que são de outra área, porque eu não tenho essa linguagem. Então, para mim, eu não conseguia entender, eu não colocaria nessa linguagem. Mas essa linguagem é importante, porque às vezes tem até no processo esses termos, né? E é bem legal saber pegar essa sua interpretação e colocar pegar para mim essa interpretação
Eu tô roubando já essas ideias aí. Gostei mesmo. Né, pode pegar à vontade, pessoal, pode pegar essas ideias, tudo que vocês viram aqui, peguem mesmo, pega, já posta aí no Insta, nos stories o que você gostou, e eu vou aproveitar o gancho, tá, Cibele? 473, ele tem um parágrafo muito interessante, que é o terceiro, que todo perito tem que saber, assim, todo mundo que trabalha com perícia, assistente técnico, vocês precisam saber disso. Parágrafo 3º. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiro ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Eu resolvi falar sobre isso porque hoje de manhã uma advogada me interrompeu, eu estava fazendo uma coleta de assinaturas e eu fiz algumas perguntas para a parte, inclusive quanto ao documento. Falei, o senhor recorda desse documento, algo, para obter informações. E aí ela falou, doutora, a senhora deveria ter colocado que ia fazer perguntas, não era só a coleta de assinaturas. Eu não tenho que ter colocado nada, querida. Parágrafo 3º me dá os poderes querida, de todos os meios. Não falei isso, né? Eu falei, não, na hora eu respondi, mas por quê? Tem algum problema, doutora? E aí, ela, não tem. Ah, tá. Pensei que tivesse. Mas assim, todos os meios necessários, gente. Todos os meios necessários. Vai atrás. Busque. Então, assim, por exemplo, a Cibele viu, até, por exemplo, no caso das rachaduras, você pode até não falar assim das outras, mas se for algo que possa auxiliar na sua observação, você pode até constar, né? Mesmo porque, se for interessante a sua convicção, vai que isso daí também possa ser aproveitado, né? Então, eu costumo falar tudo que você precisar. Então, se a Cibele precisar saber qual é o peso da pessoa ali da casa. Que ela falou, não, calma aí, isso aqui é porque o fulano tá meio pesadinho. Ela pode perguntar o peso? Pode! Cibele, graças ao parágrafo. E se a pessoa responder que ela não quer, que é foro íntimo? Não pode. Aí é capaz de você receber uma resposta dessa. Foro íntimo, querido. Não, mas isso aí é só pra impedimento de suspeição. Você pode falar, não, isso aqui eu preciso pra técnica, parágrafo 3º, vamos lá na farmácia pra você se pesar, querida. Então, assim, o parágrafo 3º, ele é muito interessante pra você ter na manga. Eu já fui barrada em algumas perícias porque eu fiz perguntas. E eu acho interessante fazer perguntas. Você precisa saber as circunstâncias também. Então, se você tem alguma coisa que você quer engrandecer o laudo, que você precisa, você pode. Eu posso ouvir testemunha, se eu quiser. Tá aqui, ó, parágrafo 3º. Não é mesmo, Cibele? O que você achou aí? Esses dias eu coloquei lá nos meus stories até um laudo que eu tava fazendo. Só que eu precisava mostrar um vídeo, porque só com a foto não dava pra ver a sala inteira. Era uma coisa, era uma parede torta. E aí precisava mostrar a parede inteira, mas a minha câmera não dava. Mesmo que eu fizesse como uma foto panorâmica, ia ficar desse tamanho no laudo, não ia dar pra ver nada. E aí eu pensei, nossa, eu preciso colocar um vídeo. E aí eu fiz um QR Code, gerei um QR Code lá no... procurei lá no negócio, no Google mesmo. Gerador de QR Code. Aí fiz o upload do vídeo no Vimeo e coloquei aquele código, aquele QR Code, no laudo. E aí eu escrevi que... no YouTube também dá. E aí eu coloquei esse vídeo lá. E aí, se o juiz precisar verificar, ele tem o vídeo. É muito melhor do que a foto. Seria, nesse caso, muito melhor do que qualquer foto que eu pudesse tirar. E nós podemos usar isso. Porque às vezes a gente fica em dúvida, principalmente porque é difícil de colocar outros tipos de arquivo que não seja PDF no sistema, né? Ele não aceita. Mas a gente pode explicar no laudo que tem disponível esses artigos, ou então usar esses artifícios aí, de colocar numa pasta do Google Drive, ou algum outro negócio assim, esses outros tipos de arquivo. Ou caso precise de alguma amostra, algum negócio físico, você pode deixar à disposição para o juiz se ele quiser examinar alguma coisa assim, né?
Sim. Então é bem legal esse negócio. Antes, no antigo Código Processual, não tinha isso, né? Porque era de que ano que era o outro Código Processual Civil? 73. Então, nem tinha. Nem se imaginava, né? Era na Kodak. Justamente. Naquela época não tinha como imaginar. Tanto é que esse código, até uma apreciação que eu vou fazer, o novo CPC de 2015, que não é mais tão novo assim não, né? Que a gente está em 2021 já, mas o CPC de 2015, ele trouxe muita inovação e ele está muito aberto à tecnologia. E isso eu achei muito interessante. Se vocês observarem, muitos artigos deixam aberta essa possibilidade da tecnologia, de instruir com o que precisar. Então, assim, a gente tem muita abertura, principalmente na área tecnológica. Achei muito interessante isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não caí, né? Porque eu tava respondendo e cliquei aqui no outro negócio. Tenho algumas perguntas. Que a Laís... Mas para ouvir testemunhos precisa avisar antes na petição? Olha, não. Por que precisaria? A não ser que você precise que aquela parte esteja lá, né? Que daí você vai ter que intimar. Mas fora isso, se tiver, por exemplo, já aconteceu de eu perguntar, mas você estava lá para assistir isso? Você viu isso? Então, assim, eu pergunto e aí eu relato. O que for interessante para minha perícia, vai estar relatado, vai estar no laudo pericial. Já teve casos em que as duas partes foram e eu fui colhendo depoimentos das partes. Eu gravei tudo, depois eu transcrevi, coloquei para o juiz tudo que tinha sido falado. Então, poxa, o perito ele tá lá para auxiliar a justiça. Então, assim, é o que eu falo. Antes de ser perito, você é auxiliar, você vai auxiliar. Então, tudo o que for preciso, façam isso, porque o que você precisa tá lá para auxiliar, para ajudar esse juiz. E ali nesse justiça. nesse parágrafo também fala sobre a gente fala sobre coisas públicas. Ah, tá, solicitando documentos terceiros e repartições públicas também. Isso, repartições públicas. Tem uma coisa aqui na engenharia civil, os projetos aprovados em prefeitura, eles ficam na prefeitura. Você até falou também dos cartões de assinatura, né? No caso da grafotécnica. Então, às vezes, você precisa desse projeto e a prefeitura não te disponibiliza, mas você precisa, porque é o único lugar onde tem disponível. Sim. Aí você pode solicitar para o juiz. Aí essa é uma das situações que a gente gosta, né? Que o juiz vai lá e manda uma intimação para a prefeitura. Tem que mostrar. Fica mais fácil, porque às vezes a gente junta. Aí a gente vai lá e faz às vezes eu prefiro via ofício, que ofício fica mais rápido e mais fácil, porque às vezes a autoridade, ela vai falar, será que essa pessoa é perito judicial mesmo? Deixa eu ver. Aí pede documento e tal, aí fica um pouquinho mais moroso. Então eu prefiro pedir via ofício pro juiz. Mas quando tem alguns juízes que falam, perita, tu tá ganhando dinheiro, vai trabalhar, mulher. Então, assim, tem uns juízes que fazem isso e, tipo, deixam pra eu buscar, entendeu? Então, assim, aí eu posso me valer desse artigo pra ir onde eu precisar. Nossa, tem bastante pergunta, hein? Eu não consigo ver todas. Eu não consigo ver também, porque fica bem ruim. Eu tô com medo de sair da conversa aqui. Sim, Felipe, vai ficar gravado. Vai ficar gravado e vai estar no YouTube também. Posso gravar o que as testemunhas falaram ou apenas fazer anotações? Pode gravar, eu gravo tudo. Posso analisar fotos que as partes juntam nos autos? Depende do que você vai analisar. Se fugir muito do escopo da perícia, vamos supor, você analisar ali. Se for preciso para solucionar a sua perícia, você pode verificar. Vamos supor que a pessoa juntou, sei lá, uma assinatura ali que é compatível, e aí foi a parte reconhece como documento, então aí você vai ter que verificar aí a possibilidade. Assim, falar de algo muito aberto, eu posso cometer, assim, um equívoco aí, então por isso que eu não gosto de deixar muito aberto, mas se for interessante para sua perícia e necessário para sua perícia, utilize. Aqui estão perguntando se podem analisar fotos que as partes colocaram nos autos ou fotos antigas ou coisa assim. Sim, tudo que for. Você vai analisar tudo que tiver. E aí inclusive tá dentro da lei, né?
tudo que você vê que pode ser útil, você pode utilizar. Depois no final da tua análise toda, você vai conseguir fazer ali uma seleção do que é informação útil e do que é informação descartável. Mas tenta buscar o maior número de informações possíveis, principalmente na data da diligência, né? Porque vai estar todo mundo reunido e tal, e daí você consegue, às vezes, com uma pergunta que você faz, você consegue ali uma informação, ou é uma informação que vai te ajudar a tirar uma conclusão bem diferente. Principalmente, assim, em caso de reforma, ou que nem alguém falou aqui, alteração do objeto. A Jaque, que trabalha com grafo, ela deve pegar muito insight, assim, de linguagem corporal, de pessoa querendo se esquivar de alguma, né, tipo... É que a linguagem corporal, ela não tá, assim, definida, então por isso que eu não pego, né? Eu na verdade, eu sei um pouco de linguagem corporal, mas eu não coloco nos laudos, mas se eu tivesse alguma coisa interessante para relatar, eu colocaria, assim, algum depoimento, alguma coisa assim, sempre. Mas só o fato de perguntar, ou de pedir alguma foto, algum negócio assim, já pode te ajudar. Que você já vai lá e já vê, né? Ou você percebe que a pessoa não tá falando a verdade, você não pode dizer que ela não tá falando a verdade. Mas já é uma evidência para você procurar alguma outra coisa. Ou fazendo algumas perguntas ali pra pessoa. Às vezes a pessoa fica sem alguma resposta, né? Então, e constar ali que alguma questão não foi respondida. Mas no caso, assim, eu até entendi esse caso da advogada, porque como era uma perícia no Zoom, estava muito pequeno documento, mas eu ampliei o documento, perguntei, porque quando eu faço pessoalmente, eu faço a pergunta sempre, eu tô ali com um documento e falo, senhor, esse documento que está sendo questionado, que às vezes a pessoa nem viu o documento, não sabe nem do que está sendo questionado, e às vezes, por exemplo, vamos supor, um banco envia um outro documento, e aí não é esse, é o outro, entendeu? Então tudo isso eu faço na hora da coleta. Eu pergunto também, faço todas as perguntas para ter essa... conhecer mais o processo, vai que tem algum detalhe ali que ele quer falar, olha, eu reconheço essa assinatura, mas o documento não, entendeu? Então, assim, falar algo sobre aquele documento, sobre aquele caso. E vamos para o fechamento da live, que vai ser a cereja do bolo aqui, quanto ao currículo. Você sabia, Cibele, que a gente tem que juntar o nosso currículo? Não é só estar cadastrado no tribunal, não é só entregar o currículo na vara, você tem que juntar o currículo na sua nomeação. Já teve parte que falou, cadê o currículo da perita? Por que a perita não colocou o currículo? Já tive parte que impugnou a minha proposta porque eu não juntei esse currículo que está no inciso 2º do parágrafo 2º do 465. Você sabia, eu não fazia também. Então, eu não fazia também. Eu sabia, já tinha lido. Mas é que nem falei no começo. Já tinha lido, mas sei lá, na hora que eu recebi a nomeação, mandei lá a proposta de honorário, dizendo que aceitava e tudo mais. Mas não mandei currículo. Aí eu não fui impugnada, mas agora eu já sei, né? Só que realmente pode acontecer. E é o motivo certo, né? Porque você não fez o que você deveria fazer. E isso pode perder o trabalho por causa disso. O pior é impugnar com razão. O pior é a parte de te impugnar com razão, aí dá raiva. Mas, gente, eu tenho uma dica. Guardem essa dica. 465, parágrafo 2º, inciso 2º. O que você vai fazer? Você vai juntar o seu currículo, sabe como? Coloca no currículo Lattes, vai gerar um link. Agora, nos PJEs, o que acontece? Você não precisa juntar o arquivo. Junta ali o link do seu currículo no currículo Lattes. Fácil, simples, já deixa no modelinho da petição e você nem precisa ficar lembrando disso. Já deixa no seu modelinho de proposta de honorários, já o currículo com o link. Perfeito. Você não precisa mais se importar com isso. Gostou, Cibele? Boa dica. Não, então eu na minha primeira, nossa, foi péssimo, fiz tudo errado. Eu tinha lido os artigos, por isso que a gente fala, leia de novo, estude de novo. Mas ali nesse 465, ele fala que você precisa apresentar junto com a tua proposta de honorários, né? O currículo com comprovação de especialização, então você tem que não só mostrar que você não só falar que você tem as coisas, mas também comprovar. Então,
pode ser um código, enfim. E também contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, que é o e-mail. Isso aí parece meio óbvio, né? Tipo, todo mundo que tem uma página com papel timbrado tem isso aí, mas eu não tinha nada disso. Nem logo, nem nada dessas formalidades. Então eu mandei a proposta de honorários com o meu nome e beleza, porque na minha cabeça eu já tinha feito cadastro lá no sistema e tava todas as minhas informações lá, e eu achava que todo mundo tinha acesso, inclusive os advogados, né? E aí, eu não coloquei o meu contato profissional, não tinha o meu número de telefone. Nossa, aí no dia da perícia, a gente não se encontrou no lugar, porque eu não achei o lugar. E, nossa, foi muito tenso, porque o pessoal que foi, os assistentes técnicos e os advogados, eles não conseguiam falar comigo, porque eles não tinham o meu contato. Então, eles ligaram lá na vara, onde eu fui nomeada, e aí eles me mandaram um e-mail, o pessoal da vara, só que só o e-mail eu não vi na hora, porque eu não tava, foi um dia que eu não tava com internet no celular e também não tava em casa. Nossa, foi muito ruim depois. Encontros e desencontros, né? Sim, aí até que eles conseguiram me ligar, só que nisso já tinha passado muito tempo. E daí uma das pessoas foi embora, ficou bem brava e tal, e com razão, né? E daí depois disso eu sei que é um negócio simples, mas sempre coloca lá o teu número do celular, que as pessoas possam entrar em contato, e o teu e-mail, pelo menos. Não vai colocar teu endereço, não precisa. Mas o e-mail e o teu número de celular, que hoje é o que mais a gente tem disponível, né? Sim. Tem que colocar, porque se acontecer algum negócio desse, você não passa um fiasco que nem eu. Muito melhor colocar. Não, mas acontece, são com os erros que a gente aprende. Eu fui impugnada porque eu não tinha colocado o meu currículo. O contato profissional eu sempre coloquei, porque eu já tinha um modelinho, tudo pronto, aí já não tive esse erro, porque eu tive já o modelinho. Mas para quem tá começando, crie seu modelo, sua logo, coloca bonitinho ali, seu telefone, seu e-mail, seu CREA, por exemplo, seu órgão de classe, coloca tudo bonitinho e no currículo coloca lá o link do currículo Lattes e pronto. E você já deixa no modelinho pronto. Toda proposta que você tiver, você já faz o mesmo modelinho. Você nem precisa ficar lembrando que precisa colocar o currículo. Tá bom, sim, pessoal? Olha que legal, o Deco Lopes falou: que experiência estamos tendo, a oportunidade de aprendermos com os erros que vocês superaram. Obrigado por isso. Gente, são as merdas que adubam a vida. Só adubando a vida de vocês. Mas acontece, o pessoal vê assim e fala: nossa, já que tem um monte de nomeação, gente, já passei muito perrengue. Você tem uma noção, eu já juntei uma petição que tinha uma parte que eu tinha que trocar, né? Aí quando eu tenho um modelinho antigo, eu já coloco em vermelho, tipo, tem que trocar. E não foi a parte em vermelho, tudo errado. Aí assim, era num laudo ainda. Eu falei: depois eu faço aqui a parte do histórico, né? Que eu pego o processo. E aí eu já tinha as imagens, tudo, fui fazer no laudo. E esqueci de trocar o relatório. Ficou o relatório em vermelho ali. Com outras partes, com uma coisa nada a ver. E no teu sistema dá pra deletar ou não? Mandou? Não, mandou. Mandou, já era. E isso ainda era físico. Mas quando acontece algum erro assim, eu não tenho vergonha. Eu falo: equivoquei. E se puder desentranhar, juntar o novo, geralmente já aconteceu isso, eu consegui desentranhar o laudo antigo e juntar o novo. Não mudava a persuasão, mas era só algumas partes, e eu sou meio chatinha de fazer tudo certinho, mas aí saiu errado. Acontece, gente. Acontece nas melhores famílias. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Jaqueline, se a parte ré não te entregar o documento, contrato original. Gente, muitas vezes não entregam. Aí você vai ter que justificar e fazer na cópia. Mas nunca deixe de pedir, tá? Porque você pedir, faz a solicitação do que você precisa. Se eles não entregarem, culpa dele que não entregou. Não foi você que não fez um bom trabalho. Já posso falar do manual do perito? Pode sim. Só deixa eu responder essa última. Junto certificado, sim. Eu acho que não há necessidade, mas se você quiser montar um arquivinho com todos os certificados, meu pai tem uma página com todos os certificados dele. Ele gosta. Eu só tenho o currículo Lattes.
Mas aí você junta ali todos os certificados. A gente coloca no Drive, coloca vários certificadinhos no Drive, fica bem bonitinho. Diga do manual do perito. Pessoal, eu e o engenheiro Jonathan Camargo, não sei se ele tá aqui ainda, ele tava antes, talvez ele teve que sair, mas a gente criou esse novo projeto em parceria que se chama Manual do Perito. Inclusive, a Jaque tá lá nessa parceria aí. E a gente, todas as semanas, tem mentoria gratuita pelo Skype, porque nós somos vintage e nós gostamos de usar o Skype. Sobre diversos temas relacionados à perícia judicial. Essa parte prática que a gente foi contando para vocês, esses causos, a gente conta bastante por lá e também tem vários convidados. A Jaque já foi nossa convidada, fez uma contribuição bem interessante. Eu Gente, são verdadeiras aulas. São verdadeiras aulas. Aprendi. Bem bacana. E assim, a gente gosta muito que vocês participem. Essa é a nossa página, deixei o @ ali, @manual do perito. Entra na nossa página, clica lá no link da bio, que tem o link do WhatsApp para você entrar no nosso grupo e ficar sabendo dessas mentorias. E em breve a gente vai ter uma novidade muito legal para vocês, para quem quiser. Inclusive, eu já tô sabendo, mas não vou contar. Inclusive, essa primeira parte que a gente falou aqui na live sobre o processo, como que a Jaque falou sobre fazer resumo do processo e tal. A gente vai mostrar pra vocês umas coisas aí bem legais Passo a passo. Então entra no grupo lá do Manual do Perito, mesmo que seja só por curiosidade. Se você não gostar, você deixa de seguir. Mas segue pra você não... Aí quem tá vendo no YouTube, @Manual do Perito, tá bom? Eu vou colocar, a minha editora coloca. Quando ela for editar a live, ela coloca @Manual do Perito, ela edita, fica tão bonitinho. Sibeli, você vai ficar aqui do meu lado, você não vai ficar... Não, mas quando você tem canal, muita coisa, não tem como você fazer tudo. Eu tava, que nem o Jonathan, ele tava contando que ele começa às 6, termina meia-noite, você não tem vida. Ou você paga alguém pra ter um pouquinho de tempo pra você, ou então você vira escravo. Então, por isso que a Kemily me ajuda muito, e ela que vai fazer a edição, ela faz tudo bonitinho, aí eu não preciso ficar esquentando minha cabeça com isso. Eu acho que estamos acabando, né? Então, aqui o nosso tempo. Muito obrigada, Jaque, por ter me convidado aqui para sua live. Foi uma honra, eu aprendi novos termos técnicos. Eu que agradeço. Aprendi essas coisas sobre foro íntimo, que eu não sabia. Quando seu namorado, seu marido perguntar assim, onde você estava? Meia-noite, Sibeli. Foro íntimo. Não quero me manifestar. Motivo de foro íntimo. Pronto, Sibeli, você ganhou a discussão. Quem é que vai discutir com uma pessoa que fala motivo de foro íntimo? Ninguém. Essa é boa, eu gostei. Vou aderir na minha vida. Então, foi um prazer recebê-la aqui, viu, Sibeli? Adorei o pessoal que acompanhou. Nossa, 40 pessoas nessa live que demorou aí 1 horinha. E todo mundo aqui preso aqui, gostei de ver vocês. Então, gente, marca aí, dá um print e coloca foro íntimo e nexo causal. Marca, coloca nos stories, que eu quero ver aí quem gostou do foro íntimo. Agora, se alguém perguntar alguma coisa pra vocês, motivo de foro íntimo, e saia da discussão, tá bom, gente? Dica de ouro, anotado. Valeu aí, valeu a atividade especial, valeu todo mundo que assistiu, valeu, Perito Marek. Posso responder só uma última pergunta, Sibeli? Que meu amigo Marek fez uma pergunta aqui. Jaqueline, você já atuou como assistente técnica em algum processo criminal? Já atuei, só que no caso da atuação fica um pouquinho mais difícil. Mas tem o meu pai, ele já atuou num processo criminal, ele atuou como assistente técnico num processo criminal federal. Polícia Federal, acompanhou coleta, tudo. Então, assim, o advogado também tem que ter o jeito de de solicitar isso ao juiz, solicitar que o assistente técnico faça o acompanhamento, tá bom, gente? Então vou sair, porque a Sibeli está com um nenenzinho e ela já deve estar desconfortável, ele já deve estar na costelinha dela. Valeu, Sibeli. Muito obrigada por tudo. Pessoal, desculpe pra gente não poder responder todas as perguntas, mas se você não teve a tua pergunta respondida, manda pra mim ou manda pra Jaque lá no DM, a gente responde nos stories, tá bom? Coloca a pergunta no print que eu respondo. Pronto. Isso, coloca a pergunta no print e marca a gente. Tá bom? Beijo. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Bom, Sibeli, valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.